Estamos aqui com o André, professor André, do canal A Nova Máquina do Tempo. Vamos falar de vários assuntos que estão acontecendo hoje, inclusive do Bolsonaro, que se recusou a mostrar o teste dele do coronavírus e vai ter que pagar uma multa diária de R$ 5.000. Só que tem uma coisa, quem paga a multa não é ele, quem paga a multa somos eu, você que está assistindo, o André, porque vai ser paga com dinheiro público. Então, o Bolsonaro não está nem aí, ele vai descumprir realmente a ordem judicial. André, faz aí a sua apresentação e já emenda a sua opinião sobre o assunto. Seja bem-vindo aqui ao Plantão Brasil. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez. É nosso segundo vídeo em parceria. Meu canal é A Nova Máquina do Tempo. É um canal que agora se tornou parceiro do canal do Thiago, do Plantão Brasil. Eu fico muito feliz com essa parceria. Agradeço o convite. E dizer para vocês que, lamentavelmente, Bolsonaro está usando o dinheiro público para uma questão pessoal. Não é surpreendente, né? A gente lembra do episódio da Val, que ele usou o dinheiro público, ele ainda admitiu, né? O crime dela foi receber para dar água para os meus cachorros. O mais engraçado de tudo isso é que é crime. Porque é crime, ele finge que não é. É crime, porque ele usou dinheiro público para pagar ela como se fosse assessora parlamentar. Ela não era assessora parlamentar, tendo em vista que ela não era, e isso daí é uma atividade ilegal. Quer dizer, isso daí tem nome, eu aludi no nosso vídeo anterior, que é o patrimonialismo, é o uso privado da coisa pública, que infelizmente é uma tradição do Estado brasileiro, é muito comum, e Bolsonaro, longe de ser nova política, diferentão, ele é um exemplo do que há de mais tradicional e mais apodrecido da nossa política brasileira, o que é usar o Estado em benefício próprio, né? Um exemplo foi quando ele usou o helicóptero da FAB para levar os familiares deles para o casamento do Eduardo Bananinha. E era um trajeto que de carro ia dar 25 minutos, de helicóptero, gastando um dinheirão público, foi 15 minutos, porque aí os familiares dele, da esposa lá do Eduardo Bananinha, iam poder tirar foto, tirar selfie no helicóptero. Todo mundo assim feliz, selfie no helicóptero, milhares de reais jogando dinheiro público no lixo. Esse é o Bolsonaro. E, inclusive, o STF deu hoje encaminhamento ao processo sobre o superfaturamento de combustível do Bolsonaro que ele fez quando era deputado. São vários crimes do Bolsonaro quando ele era deputado, e o que me dá raiva assim, é que ele nunca é punido, e ele continua lá cometendo crimes, e agora a gente vai ter que pagar a multa porque o genocida não mostrou o exame dele. É uma coisa verdadeiramente absurda, né? Eu fico com a sensação de que ele não é punido porque essas práticas são tão difundidas e normalizadas pela nossa classe política que eles acham assim, é como se isso daí fosse normal, né? E não é um absurdo que a nossa classe política realize isso. Me parece que a esquerda, o campo progressista e aqueles que acreditam na democracia e em valores republicanos tem que pegar esse tipo de exemplo e dizer, nós não vamos tolerar, nós não podemos. A partir do momento que nós toleramos o caso da Val, como se fosse normal, a partir do momento que a gente tolera os funcionários fantasmas, que Bolsonaro colocou a família lá do Adriano da Nóbrega, botando a família do cara para não trabalhar, não é? Rachadinha. Exato. Quando a gente começa a dizer, não, isso é a política, acabou a democracia, acabou Estado de Direito, então não pode, nós não podemos tolerar e temos que pressionar para que um dia, se não agora, porque falta coragem, que um dia essas punições aconteçam, né? Eu falei no nosso vídeo anterior que tem que se combater a corrupção indo além da punição, mas a punição tem que existir, né? Porque a punição ela não é suficiente para resolver o problema estrutural da corrupção, mas em casos claros de malversação do dinheiro público, ou seja, de uso do dinheiro público para fins pessoais, o pessoal se apoderando do dinheiro público para eles, isso daí não pode ser admitido de forma alguma, né? Sim, inclusive quando a esquerda voltar para o poder, uma coisa que a esquerda não deveria esquecer, e que eu aqui no canal espero também você no seu, é para pressionar para quando houver
Imagina o Haddad, Flávio Dino, alguém da esquerda virou presidente, quando você tiver a escolha do Procurador-Geral da República, não segue a lista tríplice. Vai e coloca um cara ali para investigar. Um outro exemplo, o irmão do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, não era Eduardo, esqueci o nome do irmão dele, ele foi funcionário fantasma por muito tempo, ele roubou 700 mil reais de dinheiro público de um outro deputado federal. E ele nunca foi trabalhar, não tem nem o crachá de ter ido trabalhar, e, em troca, obviamente, que o Bolsonaro empregou algum familiar ou algum amigo desse outro deputado. Foi investigado? Não, nunca foi. E olha, isso tudo aconteceu durante o governo do PT, com Procurador-Geral da República, ministro do STF, que foram indicados pelo PT. Tem como culpar o PT? Não, não tem. Mas, no próximo governo, pegar erros como esse e aprender, vamos colocar um cara ali para investigar. E não interessa, se tiver que fazer concurso público e contratar 300 investigadores, porque vai ter investigação demais, faça e contrate, porque isso é dinheiro, que é investimento, porque quando você está coibindo a corrupção, não só do Bolsonaro, mas de todos esses deputados do Centrão, que são centenas de deputados roubando dinheiro de todas as maneiras possíveis, isso é investimento, porque esse dinheiro vai voltar para o público, vai voltar para o povo. Tem um nome para o que você falou, que é o nepotismo cruzado, né? Que é quando você contrata o parente de outra pessoa para que contrate o seu parente, né? E essa prática o Bolsonaro fez praticamente sua carreira política toda. Isso, inclusive, explica o aumento de patrimônio da família Bolsonaro, né? Quando você olha os aumentos de patrimônio da família Bolsonaro, ela se explica por a chamada pequena corrupção, que a pequena corrupção é a corrupção que ele podia fazer com o poder que ele tinha, né? E quem acha que e me surpreende muito, me incomoda muito essas pessoas falando de ética, de moralidade e tal, apoiando uma figura que representa o extremo oposto de tudo isso. Quer dizer, uma figura que não tem na sua biografia nada que possa justificar esses valores, né? Ele representa o extremo oposto disso, né? Sim, sim. E agora é a hora, o Bolsonaro está cambaleando. Um dos processos que o obriga a mostrar o exame do coronavírus, e esse processo já está gerando essa multa de 5 mil reais diária, porque ele já decidiu que não vai mostrar, mas tem um outro que o STF mandou, que ele tem cerca de 20 dias para mostrar o exame. E aí, nesse do STF, se ele não mostrar o exame, aí o Bolsonaro tá ferrado. Aí a coisa para ele vai ficar feia, porque pode se configurar crime, porque quem mandou não foi uma juíza federal, de uma vara qualquer, foi o Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro está com uma bomba relógio nas mãos. E o pior, ele continua, enquanto a gente fala isso, ele continua promovendo o genocídio, promovendo que as pessoas saiam de casa. Ontem falou que o governador da Bahia, o Rui Costa, ele falou para as pessoas ficarem em casa. E o Bolsonaro falou, é palhaçada isso. O Rui Costa falou, é palhaçada. Então, o Bolsonaro continua com as suas políticas genocidas. Parece que ele quer desviar o foco de tudo, dos problemas políticos. Essa é a estratégia dele. Eu, como tenho doutorado em saúde pública e conversei recentemente no meu canal com Glória Teixeira, uma grande epidemiologista, né? E ver Bolsonaro falando coisas que contrariam todo o conhecimento da epidemiologia, tudo que os especialistas estão dizendo em relação ao isolamento, não é só não causa só indignação, causa raiva mesmo. A gente fica muito chateado porque a gente sabe que isso vai custar vidas humanas, né? E vidas humanas é o seguinte: emprego, isso depois a gente pode ter políticas e tal reverter, não é? As pessoas estão mais pobres estão em casa e precisam de políticas públicas para que possam ficar em casa. Mas as pessoas que morrerem, as famílias que forem devastadas por causa desse vírus, nunca mais essas pessoas vão poder ver seus familiares, vão sofrer e carregar esse sofrimento para o resto das vidas. Isso daí é muito, muito complicado, porque ele está sendo diretamente responsável. Eu tenho falado sobre isso no meu canal. Quando ele, como uma liderança, fala em acabar o isolamento social, fala que as pessoas, incentivando as pessoas a desrespeitarem o isolamento social, as mortes, os falecimentos que serão resultantes desse tipo de exemplo, desse tipo de incentivo, quando eu vejo gente aqui na frente da minha rua saindo inspirados no presidente, os falecimentos
ele terá uma parte nisso daí. O vírus não terá agido sozinho. Ele terá uma parte nessa tragédia humana. Quando todos nós deveríamos fazer tudo que está ao nosso alcance para minimizar. Eu costumo dizer, Tiago, que você ficar em casa nesse momento é um ato de amor. E o povo pode achar estranho eu estar dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não estou apenas me protegendo. Quando eu fico em casa, quando eu incentivo os outros a ficarem em casa, eu estou querendo proteger os outros, porque eu sei que eu posso ser assintomático. Posso pegar a doença, ser assintomático, e se eu começar a sair muito de casa, eu posso espalhar para outras pessoas. E isso, para uma pessoa que tem empatia, eu ficaria com dor no coração. Se eu soubesse que alguém veio a falecer porque eu estava com vírus, estava assintomático e passei para outra pessoa, isso me daria sentimento de culpa. E porque eu não quero ter isso no meu sentimento, não quero ficar pensando sobre isso, eu fico em casa porque eu amo os outros seres humanos. E a gente vê como os bolsonaristas são psicopatas. Eles não sentem culpa. Eles continuam incentivando as pessoas a saírem de casa. Se eles sabem que eles contaminaram alguém, essa pessoa vai morrer, eles não estão nem aí. Eles são realmente psicopatas. É por isso que quando eu vejo alguém como o Siqueira Júnior, eu li hoje que o Siqueira Júnior, ele está com os pulmões comprometidos. O Siqueira Júnior, ele fez o combo completo. Ele chamou de covarde quem fica em casa, ele falou que as pessoas têm que voltar ao trabalho normal, e falou isso várias vezes. Ele fez piada com o vírus, ele fez piada com os doentes, ele falou que é gripezinha, ele zombou até das famílias das vítimas, e agora ele está com coronavírus, ele falou, fiquem em casa, ele se arrependeu. E eu vi gente da esquerda dizendo, viu, ele se arrependeu, pelo menos isso. Não, ele se arrependeu porque ele está ferrado, porque ele está com os pulmões comprometidos, sofrendo. Se ele fosse assintomático, ou como o Jair Renan Bolsonaro, que gravou um vídeo falando que é só uma gripezinha, se ele tivesse poucos sintomas, ele ia estar falando para as pessoas saírem de casa, as pessoas iam estar morrendo, ele ia estar ignorando isso. Então, eu acho, inclusive, injusto que tenha UTI para esse tipo de cidadão, se é que se pode chamar esse lixo tóxico de cidadão, e não tenha para pessoas de bem que estavam em casa. Deveriam, na hora de fazer UTI, você saiu de casa? Não, então você morre. Morre você, Siqueira Júnior, porque você ajudou a matar várias pessoas. E se por acaso ele vier a falecer, não estou torcendo por isso, mas se ele vier a falecer, tem um lugarzinho no inferno, se é que existe inferno, alguma coisa assim, mas se existir, tem um lugarzinho ali com o nome dele esperando por ele, porque ele ajudou a matar mas muita gente que já morreu e muita gente que virá a morrer por conta dele. E se a gente tem dúvidas sobre o inferno, a gente tem certeza, eu falo como historiador, do lugar na história para esse tipo de gente. E é um lugar entendeu? Da galera do mal. O pessoal, esse pessoal tem um lugar na história. Quando se fizer livro de história sobre esse período e aparece o nome desse tipo de gente, eles vão ser lembrados da pior forma possível, né? Eu vou lutar pelo resto da minha vida inteiro. Se eu morrer com 100 anos, quer dizer que eu ainda tenho mais 70 anos de luta, quase, que eu vou lutar para que nos livros de história esteja estampada a cara de todos eles, assim, estampada, assim, esses são a vergonha da nação. Esses ajudaram a matar, esse número de pessoas morreu oficialmente, esse é o número de pessoas que morreu extraoficialmente, que já vai ser possível fazer uma contabilização no futuro, e essas são as pessoas, esses são os genocidas, os traidores da pátria, aí que as criancinhas, desde que elas tenham 7 anos de idade no ensino, elas sejam com vídeos, com livros, com o que quer que tenha na tecnologia futura, elas sejam bombardeadas com informação, esses são os genocidas, não vamos deixar que isso aconteça nunca mais. Isso é uma das coisas que foi um dos erros nos governos anteriores, os governos da esquerda, de não ensinar história, porque até o Bolsonaro foi eleito muito mais com o voto das pessoas jovens, pessoas que estudaram, estiveram na escola a vida inteira deles nos governos de esquerda e não aprenderam a história porque não foi focado em bater no fascismo, na ditadura e nesse tipo de políticas. Tem que ser focado em mostrar quem é quem. Com certeza. Eu acho, por exemplo, que a capitulação do campo progressista em assuntos até que não são do meu domínio. Tem uns da história, que você falou, eu sou historiador, mas eu me incomodo até com uma certa capitulação de permitir que o ensino, por exemplo, de evolução seja só uma série, uma coisa bem curtinha e rápida, como se não fosse muito importante para a biologia, quando a evolução foi a teoria biológica e científica talvez mais importante do século XIX. Quer dizer, quando você cede esse espaço
para a extrema-direita, não se surpreenda que ela cresça em cima desse espaço e que ela use de notícias falsas e que ela use de mentiras para se expandir. E aí, já estamos concluindo, perto da conclusão do vídeo, antes de eu me despedir e convocar o pessoal para se inscrever no meu canal e pedir para os meus inscritos conhecerem o seu brilhante trabalho, Tiago, que eu vou fazer propaganda desse vídeo também, eu quero dizer para eles que o nosso papel aqui como mídia independente é muito importante nesse sentido, porque a gente tem tempo e espaço justamente de realizar os esclarecimentos e de combater, porque a gente sabe que muitas dessas teorias conspiratórias vieram do Olavo de Carvalho e de seus seguidores, que usaram plataformas como o YouTube para disseminar seu ódio, sua desinformação, e continuam utilizando. E se nós formos construir um país mais justo, mais democrático, e que tem um apreço pelo conhecimento científico, aquilo que eu fiz a minha vida toda, eu fiz mestrado, doutorado, fiz iniciação científica, toda a minha trajetória foi ligada à ciência. A minha primeira grande paixão do conhecimento é a ciência. Se nós formos estimular as pessoas para, mesmo quem não vai virar cientista, mas passar a respeitar e gostar de ciência, e defender valores democráticos, defender direitos sociais, isso daí vai ser uma construção que vai precisar dos partidos políticos progressistas, dos movimentos sociais, vai precisar também da mídia independente, vai precisar também de pessoas como você, Tiago, pessoas como tantos outros, eu agradeço, e tantas outras pessoas que são nossos amigos, nossos aliados. Nós vamos nos unir e nós vamos enfrentar esse obscurantismo. Nós somos a linha de frente aqui nas redes sociais e na internet. A nova batalha, a esquerda ainda não percebeu, é na internet. Com certeza, nós vamos às ruas também, mas nós vamos às ruas e nós vamos usar os espaços digitais. Nós vamos lutar em todos os espaços para poder convencer as pessoas com evidências, com informação, trazendo especialistas, trazendo conhecimento, democratizando o conhecimento para poder enfrentar não só o obscurantismo dessa gente, mas o claro desdém que eles têm pela democracia e o claro desdém que eles têm pelo que foi capaz de dar em alguns poucos lugares do mundo um desenvolvimento maior, que foi a tributação progressiva, direitos sociais e o caminho para uma humanidade mais justa e uma humanidade que compatibiliza valores fundamentais como liberdade e igualdade como valores complementares, não é? Enfim. Sim. E por isso que eu lembro que criamos um grupo de youtubers para que os youtubers da esquerda eles se unam e façam mais colaborações como essa para que os canais menores cresçam, porque assim, quanto maiores todos os canais, o meu, o seu, o dos outros, Clique Política, Samuel Borelli, o Rogério Anecablião, aqui a Santarém, quanto maiores esses canais forem, mais alcance a gente tem. Os bolsonaristas vão sempre estar com a mentira e tentar bombardear os cidadãos com a mentira, e a gente quebra essa mentira com a verdade. Então, quem está assistindo tem que curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, vai lá na Nova Máquina do Tempo, se inscreve no canal, assiste os vídeos. Sempre que assistir um vídeo, a primeira coisa, lembrar de curtir, porque é assim que funcionam os algoritmos. Quanto mais curtidas, quanto mais inscritos, mais chances desse vídeo aparecer para quem também não é inscrito. E aí, assim a gente consegue fazer com que a verdade apareça para mais e mais e mais gente, e as pessoas vêm para o nosso lado. A gente tem que puxar mais gente para o nosso lado, porque a maior batalha atualmente é na internet. Se eu for falar para um grupo, imagina, eu, Thiago, você, André, vamos fazer uma palestra, um comício para 20 mil pessoas, eu estou falando com 20 mil pessoas. Se eu publico um vídeo aqui no YouTube, eu posso estar falando com 1 milhão de pessoas, com 100 mil pessoas, com 30 mil pessoas, com muito mais do que pessoalmente. Então, a internet é um campo de batalha que a esquerda tem que começar a olhar muito mais. E a esquerda não só eu e você, a esquerda que tem verba, que tem partido, que pode investir pesado nisso. É exatamente isso, e por isso que nós vamos fazer um esforço de entrar em contato com políticos, com partidos políticos progressistas, tanto para eles perceberem a importância desse espaço, quanto para a gente levar a eles ideias e avaliações e a gente poder contribuir com o campo progressista, com todo o nosso estudo, com toda a nossa militância, para eles perceberem também que eles podem ajudar a gente a crescer e nós vamos contribuir muito para eles serem uma esquerda melhor no futuro.
tanto nesse período de oposição, quando eles virarem governo, porque a partir do momento que um campo progressista chegar ao poder, eu me torno alguém que não sou chapa branca, eu estou defendendo valores e vou querer pressionar eles na direção desses valores para eles poderem construir um governo que seja melhor para todos os brasileiros, porque o nosso compromisso, com certeza, é com a melhoria do nosso país e com a melhoria da vida de todos os brasileiros, não é com nenhum partido político em particular, nem nenhum político em particular, embora a gente possa ter admiração e elogios a eles. Enfim, Tiago, já vou me despedir, agradeço muito a oportunidade, um abração, o canal é a Nova Máquina do Tempo, vou fazer uma campanha muito grande lá na minha comunidade, nos meus apoiadores e tal, para todo mundo conhecer o seu trabalho, e agradeço muito esse espaço. Obrigado. Eu agradeço muito esse espaço que você me deu no seu canal, você é uma pessoa realmente... Virei seu fã. Passei você também virei seu fã. E muito obrigado por aparecer aqui. Quem não for inscrito ainda no canal Nova Máquina do Tempo, vai lá e se inscreve. Um abração, gente. E até o próximo vídeo da dupla. Um abração. Falou.